Arro! Salve família galáctica! Estamos aqui dando início a mais um Conectamente. Hoje tratando um assunto muito interessante aí para todos começarem a adentrar nesses portais dos arquivos akáshicos. E para Conectamente de hoje a gente vai convidar nosso querido irmão Júlio Arcanjo para estar falando com a gente. Ele também vai estar ao longo do festival fazendo algumas aulas e vivências, mas hoje a gente vai dar início a esse bate-papo muito interessante para você ter conhecimento aí dos registros akáshicos. Vou aguardar ele acessar e entrar. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho do Mente Telepática, esse evento que vai ocorrer durante o KIN 194, 195, 196, 9, 10 e 11 de outubro. Né? Vai ser um evento lindo aí, onde a gente está reunindo vários KINs planetários para a gente poder conectar não só entre a gente, mas também conectar com a Mãe Terra, conectar com seres de outras dimensões, com a Confederação Galáctica, enfim, fazer toda essa conexão que a gente merece. Nesse momento aí de transição planetária, onde estamos saindo fazendo essa transição da biosfera para a noosfera, né? Estamos nos tornando cada vez mais esses seres biopsíquicos. E, e esse evento veio aí para poder realmente fazer esse despertar na consciência de cada um, para que a gente possa entender que nós já temos aí essa mente telepática, basta a gente começar a exercitar ela. A gente já consegue acessar outras dimensões, a gente já consegue acessar nosso corpo de quinta dimensão, já conseguimos comunicar com outros seres galácticos. Tudo isso é prática. Então fiquem tranquilos, ao longo desses 3 dias estaremos falando muito sobre isso e como você pode começar a colocar essas práticas no seu dia a dia. Bom, vamos lá para a nossa live de hoje. Arcanjo. Arro, amado irmão, como está? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem, Sean? Tudo certo. E Tudo aí, conta ótimo. um pouco aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Chegando aí na nossa nave. Você está conseguindo me ver? Porque eu não estou me vendo. Olha, tô te vendo sim, bem. Então O beleza. Instagram tem dado esses problemas aí, vez ou outra. Às vezes a Então gente não se vê, mas tô te tranquilo. vendo e tô te ouvindo, tá tranquilo. Maravilha, então isso é importante. Então, estou bem, cara. É um prazer estar aqui, né, com vocês nessa jornada. Acho que a gente tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para trocar e vivenciar, que é só bênçãos, né? É só gratidão mesmo pela oportunidade, pelas trocas e pela oportunidade de crescer junto, né? Isso é o mais importante. Nossa, só de estar em contato aí com esses magos e magas. E na verdade, assim, todo mundo que começa a ter contato com mente telepática, desde o Instagram, ou já fez a inscrição e tudo mais, você pode ter certeza que as sincronias do universo vai levando alguma coisa que vai aparecer na sua timeline, é uma conexão que alguém vai vir te falar e as informações vão chegando, sabe? Só de você colocar sua mente à disposição e ao serviço de sincronizar com esse conhecimento, naturalmente muitas coisas vão acontecendo na sua vida. Então, até o dia do evento, pode ter certeza que muita informação vai chegar aí para vocês fazerem download. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E hoje aí vamos falar sobre os arquivos akáshicos que você vem trabalhando, né, irmão, com isso. Fala um pouco aí do seu trabalho e explica um pouco o que são os arquivos akáshicos. Vamos desde o beabá, que eu acho que é importante. Com certeza. Bem, falar sobre os registros é falar sobre a própria consciência divina, né? Eu sempre digo que quando a gente percebe o Akasha, e isso foi acontecendo na minha vida, né? Até porque a gente tem que partir do primeiro ponto que os registros akáshicos ele é um campo acessível a todos os seres, né? A todos os seres.
Afinal, ele é criado também por todos os seres, né? E eu percebi sempre que, quando eu estava em lugares, em determinadas situações, as informações daquele lugar acabavam se abrindo, né? Claro que muitas vezes de uma forma não muito compreensível pela mente racional. À medida que o tempo foi passando, eu fui tentando entender um pouco melhor isso, né? Tentando buscar um pouco melhor essas informações. E aí eu fui me deparando com essa terminologia, né, dos registros Akasha ou simplesmente só o Akasha, né? O Akasha a gente vai entender aí como esse manancial aonde se tem todas as informações de tudo, né? Desde o que nós temos consciência, desde o que nós temos acesso e até do que nós não temos consciência quanto seres humanos, né, nessa realidade. E é esse manancial da vida, essa grande biblioteca, né? Essa é uma das formas que a gente gosta de falar sobre os registros, que é uma biblioteca, né? A biblioteca dos registros akáshicos, onde cada livro é uma história, é uma informação, e dentro desse livro a gente vai entender um pouco sobre esse personagem vivido ali ao longo de nossas muitas encarnações e vivências nessa esfera, em outras esferas, né? Então, assim, para que as pessoas possam entender, toda e qualquer ação, seja ela desde a mais ordinária até a mais extraordinária, ela fica gravada, né? Essa informação ela fica registrada. Porque o fato de você estar vivo, naturalmente, é uma jornada. Né? E essa jornada, mesmo com as escolhas, sincronicidades, cocriações, ela vai sendo escrita dentro do nosso livro, né? Porque ela é o nosso roteiro de viagem, e até mais que o nosso roteiro, vai ser o nosso diário de viagem, que nós vamos poder acessar, olhar e perceber, né? Por onde foi todo esse caminho. Então, quando nós fazemos um estudo, quando nós tecemos uma expansão de consciência, uma rede de contatos, um ritual, uma oração, seja qual for a ação, essa ação ela vai ficando registrada dentro da tua biblioteca pessoal. Né? Então, a gente vai entender o Akasha como uma grande biblioteca cósmica, e dentro dessa biblioteca nós temos setores. Né? Então, eu tenho a minha biblioteca, você tem a sua, nós agora estamos tendo uma em conjunto por causa do próprio projeto do Mente Telepática. Então, existe um registro disso que naturalmente está sendo alimentado, seja pelos magos e magas que estão participando, ou seja pelos participantes que vão assistir aí, né? Então, a gente vai ter essas camadas. Aí eu vou ter os registros da minha família, do meu bairro, do meu país, do planeta como um todo, do meu continente. Então, são registros dentro de registros. Mas a gente sempre parte, primeiro, do nosso registro individual, porque é aí que está a grande chave de despertar a nossa história, despertar a nossa consciência, a partir de compreender quem nós somos, não quem nós estamos. Né? Então, é compreender a nossa partícula essencial como um todo, através desse espectro que eu estou hoje. Né? Então, para a gente sintetizar essa percepção, os registros é basicamente o HD da mente divina, onde todas essas informações vão sendo registradas de absolutamente tudo, né? Acredito eu, aqui dentro da minha humilde capacidade de percepção do todo, que tudo, né? Que tudo isso que é criado e não criado, mesmo a partir da nossa percepção humana, do material e do imaterial, está dentro dessa mente, né? Está ali registrado dentro dessa mente e constantemente 24 horas aí por dia sendo alimentado, porque a gente está tendo ação. Mesmo que dormindo, nós estamos agindo e expandindo e alimentando esse banco. Então, resumidamente, isso seriam os registros akáshicos. Arro. E como que a gente faria para acessar os registros akáshicos, né? Como que normalmente você faz esse processo? E se isso cabe para qualquer pessoa, né? Acho que isso é importante deixar claro. Bom, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem dois viés aí dentro desse trabalho com os registros akáshicos. Como eu disse, os registros ele é uma capacidade inerente a todo ser humano e a todos os seres, na verdade, né? A gente está focando aqui no humano porque é o nosso meio, mas para todos os seres. Dentro disso, nós temos caminhos para acessar essas informações, né? Então, para você ter uma ideia,
nós temos guardiões e guardiãs akáshicas no planeta que às vezes a gente não percebe ou nem sequer imagina que eles são. Nós temos guardiões dentro dos reinos, né? Dentro dos três reinos, mais um reino ele se divide em dois. Então nós temos dentro do reino mineral os cristais, como os guardiões do Akasha cristalino, os responsáveis por armazenar as informações e transmiti-las a essa consciência. Nós temos as árvores, né? O povo em pé como os guardiões da memória do reino vegetal, principalmente essas árvores ancestrais, essas árvores seculares e árvores que a gente nem sequer imagina muitas vezes quanto tempo ela tem. E no reino animal, nós temos no reino animal terrestre, os elefantes, e no reino animal aquático, as baleias. As responsáveis, os dois seres no reino, né, do animal, mas dividido entre água e terra, responsáveis por serem os grandes transmissores dessas informações para essa mente. Então, são sonares, né? Então, quando nós estamos diante de algum... quando nós estamos diante de algum desses seres, nós conseguimos acessar essa informação naturalmente. Às vezes a gente não percebe, né? Então, por um exemplo, se eu estou diante de uma grande árvore, né? E eu não preciso nem estar falando de uma árvore secular ou milenar, de uma árvore já adulta, né? Que já tem ali uma capacidade, naturalmente o campo dela faz com que o meu campo comece a acessar essas informações do Akasha, tá? O mesmo vai acontecer quando eu estou com cristais. Os cristais fazem no meu campo akáshico algumas conexões neurais, né? E assim, dentro desses três reinos, né? Dentro desses 4 veículos, são portais naturais. Porém, nós fomos esquecendo desse acesso natural. O nosso cérebro, ele tem naturalmente um caminho de acesso a essa consciência, de acesso a esse ponto. A grande questão aqui é que muitos, ao longo das eras e do desenvolvimento, foram se esquecendo desse caminho, né? Foram se esquecendo desse processo de neuroplasticidade que o nosso cérebro desenvolve, né? Então, muitos naturalmente acessam uma caixa, muitas vezes sem perceberem que estão dentro do Akasha, porque a gente começa a absorver informações, códigos, insights, memórias, acesso a outras vidas, né? Então, assim, eu sempre percebo as pessoas procurando, às vezes, os registros, curiosamente, para buscar sobre vidas passadas. Mas uma das coisas que é importante ressaltar é que o registro, ele é muito mais do que isso. Quando nós falamos desses personagens vividos ao longo de outras vidas, é só um ponto dentro de algo muito maior, né? Então, assim, nós temos esses dois caminhos, né? Todos nós temos essa capacidade, não significa que ela vai estar desperta, ativa ou em grande expansão em todos, né? Mas está ali, essa informação faz parte do nosso sistema neural, do nosso cérebro, da nossa constituição como ser, né? E a gente vai ter uma outra questão que existem os facilitadores não só de leitura do Akasha, mas de trabalho dentro do Akasha, né? Porque quando nós falamos dessa grande biblioteca, seria muito, entre aspas, desperdício eu entrar numa grande biblioteca, ler todos aqueles livros e não poder fazer nada, entre aspas, com aquela informação, né? Então, a grande questão aqui do trabalho com a Akasha é desses facilitadores que nós temos, que são os seres que conectam, né, que facilitam o processo entre o leitor e quem está sendo lido ali, né, com a pessoa que está sendo trabalhada ali dentro desse campo. Então, hoje existem diversas técnicas e caminhos para acessar os registros, cursos e afins, mas eu sempre falo que uma das formas principais de nós nos conectarmos com uma caixa é nós estarmos abertos a essa conexão. Nós queremos verdadeiramente estar buscando essa conexão com a mente cósmica, né? Esses facilitadores, por exemplo, eu facilito leituras e essas conexões. É muito rico, é uma experiência muito rica, porque eu digo que às vezes eu saio muito mais presenteado de uma leitura do que a própria pessoa que está ali. Por quê?
para mim é um privilégio e é uma oportunidade tão poderosa e mágica. Poder ler uma história, saber um pouco mais sobre aquele ser que está ali, que eu falo que no final das contas o presente é meu, né? Então, para sintetizar, quando nós estamos em estados expandidos de consciência, e entendam como estados expandidos, não através só das medicinas, de outras técnicas, mas para mim um estado de expansão de consciência é quando você realmente está conectado, seja pelo silêncio, seja pela contemplação, seja pelo pertencimento, seja por uma conexão mais multidimensional, ou seja, simplesmente por você estar na beira de um mar ali, contemplando tudo isso, né? Nesses momentos, naturalmente, às vezes a gente não percebe, mas nós adentramos ao campo do Akasha, né? Então, tem esses dois caminhos, né? Claro que o treino, né, desenvolver essa neuroplasticidade, fazer o nosso cérebro se relembrar desse caminho, facilita muito no processo, né? Facilita muito porque dentro desse trabalho permite que a gente também lê os registros de outras coisas, de objetos, de animais, de lugares, memórias de lugares que às vezes a estrutura física já não existe mais ali, mas a memória ainda continua naquele lugar. Seria um pouquinho disso. Aham. Então, assim, só para a gente fazer um apanhado assim, os registros, os arquivos akáshicos, eles são esse HD do universo, onde estão todas as informações ali, sejam nossas ou de qualquer ser vivo ou não, enfim, de tudo, né? E então, para as pessoas entenderem, assim, a gente também, eu achei interessante que você falou, que a gente consegue, em vários momentos, conectar com os arquivos sem a gente ter a noção que estamos conectando com os arquivos. Então, quando a gente, às vezes, consegue acessar alguma informação, né, que sobre a nossa vida, ou sobre vida passada, ou algum insight, ou alguma coisa, a gente naturalmente está acessando os arquivos akáshicos. E a técnica mesmo é como você faz para poder fazer isso intencionalmente, né? Então você vai utilizando técnicas, e aí tem duas variáveis, uma que você pode ir direto conectar, ou seja, com uma árvore, ou com a baleia, com o elefante, ou com os minerais, com os cristais, para você fazer essa conexão através desses seres, ou mesmo através de técnicas que você vai estar trabalhando e atuando com você mesmo, né? Para que você possa fazer essa jornada mais direcionada, né? E aí, pelo que eu entendi, você também dá cursos disso, né? O Júlio, alguém perguntou aqui, né? Quem quiser acessar lá depois, o Instagram do Júlio, @Júlio Arcanjo, tem um CH, não é isso? Isso, Arcanjo com CH, se escreve Archante. Ok. E aí lá tem alguns cursos também. O Júlio vai disponibilizar também um áudio para a gente vai encaminhar para todo mundo. Conta aí um pouco desse áudio aí, Júlio. Perfeito. Dentro da formação que eu dou, tem um material específico para os alunos para praticar, né? Tem uma necessidade de uma para todos aqueles que forem participar aí do mente telepática, vão ter acesso a esse áudio, né? Ele é uma meditação de em torno de 40 e poucos minutos, que vai permitir com que você esteja ali um pouco mais consciente dentro desse acesso, né? Por que eu digo de que um pouco mais consciente? Porque essa meditação, ela tem o intuito para aqueles que já estão treinando o caminho da neuroplasticidade irem mais facilmente. Mas qualquer pessoa que estiver em contato com essa meditação, seguindo, né, porque vão ser comandos dados pontualmente, direcionando passo a passo essa jornada, para que você conecte ao Akasha, quando você estiver dentro desse campo, é muito importante que você também esteja ali ligado, né, consciente, porque você vai receber informações, você pode fazer perguntas para o campo, né, dúvidas que você tenha,
desde uma coisa mais complexa até algo muito simples, né? Então você pode perguntar aí, que é a pergunta que eu mais ouço dentro das leituras acásticas, é qual é o meu propósito de vida? Né? Eu acho que essa é a pergunta de aí, US$ 1 milhão, né? E a resposta, unicamente, que o Akasha sempre dá é que, na verdade, o propósito de vida, ele não é um carimbo num passaporte, que você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Ele é a construção do roteiro dessa viagem, né? O propósito, a parte mais bacana dele, não é o resultado dele, mas o caminho que você percorre e descobrindo ele ao longo desse caminho. Então, essa meditação vai permitir com que as pessoas, né, entrem no campo do Akasha de uma forma tranquila e exercitando. E à medida que, se ela for praticando só com esse áudio, se ela for com uma frequência praticando, ela vai já desenvolver, o cérebro dela vai começar a entender de que ela está fazendo esse caminho conscientemente. Para quem perguntou como receber o áudio, né, já vai estar disponível para todos aqueles que estiverem participando aí do Mente Telepática. Vai fazer parte do material. O Júlio está finalizando aí a montagem desse áudio e assim que ele finalizar a gente vai encaminhar para todos os inscritos, vai estar lá na plataforma também para fazer o download. E aí é muito, muito importante isso, né? Porque acho divino assim esse seu serviço também, essa sua entrega, porque tudo que a gente busca é que as pessoas consigam atingir sua automaestria mesmo, né? Que as pessoas mesmo façam os seus caminhos, né? E descubram por si só os seus caminhos, né? E obviamente quem quiser se aprofundar mais, né, vai ter os cursos, e aí vai também vendo as pessoas que já percorreram essa trilha, já fizeram esse caminho, que aí tem algumas dicas aí, né, Júlio, que você vai passando ao longo do curso e por aí vai. E Sim. que tipo de benefícios você sente que as pessoas podem ter a partir do acesso aos arquivos acásticos? Então, essa é uma pergunta tão interessante, assim, eu tenho feito um apanhado de depoimentos, né, de pessoas que já passaram por leitura comigo, de pessoas que são leitores e que passaram com leituras com outros profissionais, para entender, porque tem tantas coisas fantásticas que acontecem dentro do trabalho com os registros, e aí eu não falo só dentro de uma leitura, mas o processo de conhecer, de entender que existe esse banco de informações disponíveis, né? Então, desde benefícios mais simples, como por um exemplo, processos ali de respostas para dúvidas mesmo do cotidiano, desde eu estou num impasse, se eu deixo o meu trabalho para um trabalho X, se isso vai ser benéfico para mim, se isso me traz, né, um alinhamento aí com o que eu busco, até compreensão sobre coisas bem complexas, como quadros de saúde mesmo, de patologias complexas. O que eu quero dizer com isso não é que o registro por si só vai fazer uma grande mudança. Só que, na verdade, ele vem como a semente na tua consciência, que aí sim é responsável por essa grande mudança, né? Então, numa leitura, a gente acessa informações não só pela mente racional. Isso é uma coisa muito importante de dizer também, porque muitas vezes as pessoas buscam uma leitura ou acessar o Akasha esperando que tenha horas de fala, né, de que alguém narre todos os caminhos que ela precisa percorrer, com direita, esquerda, frente, abaixo, e não é necessariamente assim. Uma boa parte da informação do Akasha, ela vem basicamente por osmose, né? Quando o campo está aberto, o teu campo, ele puxa, ele faz download de códigos e informações que aos poucos vão decantando no seu campo, né? Então, por exemplo, eu já tive pessoas em leituras que, posterior à leitura, tinham abertos que situações complexas tinham acontecido e que a leitura tinha ajudado ela, por exemplo, a sair de um caminho que estava levando ao suicídio, por um exemplo. Porque ela teve uma certeza que ela não sabia explicar, de que o caminho não era aquele. E essa certeza que a gente não consegue explicar são as informações que durante um processo de conexão com uma caixa vem direto para o teu campo, né? Então isso vai proporcionar para uma pessoa desde mais autoconhecimento, uma compreensão um pouco maior sobre questões de ordem prática, de ordem espiritual, do cotidiano. Autoconhecimento aí é o principal ponto dentro disso. E além de tudo isso, é acessar essa essência dela
de uma forma mais completa. É ela fazer esses downloads de informação que possa vir ajudar ela de forma prática, porque essa é a função dos registros, né? Quando nós lemos um livro, por mais que seja só uma leitura, que não seja necessariamente um livro ali técnico, né? Seja um romance, por um exemplo, com certeza alguma coisa dentro desse romance vai ficar registrado em você e que vai ser usado de ordem prática. E essa é a função dos livros, né? É nos dar alguma coisa, seja um direcionamento, uma técnica, uma informação, uma resposta, até uma dúvida, para que a gente possa aplicar. Os registros não são diferentes. Então, quando uma pessoa ela passa por uma leitura, ela volta para casa com uma enxurrada de informações, mas mais do que essas informações é o que eu vou fazer com essas informações. Eu fui buscar as respostas, mas essas respostas elas não são necessariamente um apontar, né? Vai por ali. Olha, essas são as possibilidades. O que você escolhe? Né? Quais são as suas escolhas? Né? Se você está buscando uma resposta entre o que é melhor para mim, isso te traz um maior crescimento. Mas você também está disposto a abrir mão disso que te traz um conforto? Então, os registros, ele faz, acima de tudo, a gente questionar. Porque quando nós lemos mais, nós expandimos a nossa consciência e, naturalmente, ela não consegue ser mais do mesmo tamanho. Com os registros é a mesma coisa. Uma vez que você tocou esse manancial, não tem como você não sair molhado dessas águas. Né? Em resumo, esses são os benefícios. Maravilhoso. Vamos começar agora, vamos começar a fazer umas perguntas mais profundas aí. Vamos ver. Primeiro, assim, bom, é possível a gente fazer leituras de registros acásticos de outra pessoa sem autorização dela? E também queria entender, porque muitas vezes é falado de guardiões desses registros, né? E queria que você falasse um pouco sobre esses guardiões, essa permissão, um pouco essa questão. Perfeito. É uma pergunta bem capciosa, bem bacana. Bom, a primeira resposta é sim, é possível, mas até por uma questão que eu abordo dentro da técnica é um protocolo, né? É um pouco também de um respeito dentro, não só da técnica, mas da terapia também com o outro, né? Porque eu estou lendo algo muito íntimo, entende? Eu estou acessando algo muito íntimo ali daquela outra pessoa. Então, possível né? É possível. Agora, se o leitor, a pessoa, ela vai conseguir ou não, é uma outra história. Justamente por quê? Porque, já pegando o gancho da sua segunda pergunta, esses registros são muito preciosos. Afinal, nós estamos falando da mente divina, né? Seja ela qual nome a gente queira dar, como Deus, a deusa, essa força, essa consciência, essa unidade, né? Então, naturalmente, se uma biblioteca possui um bibliotecário, a biblioteca cósmica também possui esses bibliotecários. Até mesmo porque você imagina entrar em uma biblioteca do tamanho, para a gente ter uma noção de proporção na nossa realidade, tá? Você imagina uma biblioteca do tamanho do nosso planeta, e você dentro de um dos corredores dela, precisando encontrar um livro muito específico. Você acha que seria humanamente possível? Não, você morreria num ciclo tentando encontrar. O que esses guardiões fazem? Eu quero, por exemplo, buscar, estou fazendo uma leitura sua, e eu quero buscar, por exemplo, a informação que você me traz sobre uma patologia que você tem e os médicos não encontram, e isso vira se repetindo. Então eu levo essa questão para esse campo e os guardiões me levam exatamente ao livro, ao capítulo e ao parágrafo que tem a resposta que nós precisamos, né? Ou a indicação. Esses guardiões estão ali também, por quê? Os registros acásticos, como eu disse, guarda tudo, absolutamente tudo. E nós temos muitas informações que são delicadas de serem acessadas, tá? Por um exemplo, né? Uma pergunta que já me fizeram uma vez, e eu achei muito interessante porque é muito delicado. Quando nós falamos de a caixa de informações, de momentos muito importantes da história da humanidade, ou momentos complexos, vamos por aí por um exemplo, o processo da eliminação de Buda, por um exemplo, né? Porque quando a gente fala de abrir a caixa, para a caixa não existe tempo.
tá? Não existe tempo, na verdade. Tudo está acontecendo exatamente naquele momento, né? É complexo. É complexo. Você não pode necessariamente ir e acessar aquele momento da iluminação. Não dá. Essas informações, elas estão num banco, numa área muito mais restrita, por questões de compreensão, por uma questão realmente da minha mente humana, né, da minha estrutura física humana, não conseguir compreender a complexidade dessas informações contidas ali. Então, esses guardiões são para proteger, realmente por necessidade de cuidado ali, mas também por acessos negligentes, né? De pessoas que querem entrar no campo de uma pessoa, de um lugar, de uma história, para captar informação, para especular ali, para, enfim, mexer numa situação que não diz respeito a ela, né? E por uma questão de ética, né? Então, esses guardiões, muitas pessoas enxergam eles de muitas formas, né? Então, eu vou falar algumas linguagens de culturas diferentes para que as pessoas possam ligar o ponto em alguma delas. Por um exemplo, né? Entre as tribos norte-americanas, em alguns povos, nós falamos das 13 anciãs, as 13 mães dos clãs originais. Elas são também as guardiãs do Akashi. Talvez como aquele povo enxergava esses guardiões. Talvez um grupo de guardiãs específicas dali. Quando nós falamos das lendas ali da Mesoamérica, né, dos 13 crânios de cristais, os crânios ancestrais, os guardiões dessa mente, eles naturalmente também são guardiões dos registros akáshicos. Nós falamos de cristais anciões, né, e até geologicamente falando, nós temos cristais no nosso planeta de tamanho imensurável, né, do tamanho de arranha-céus, que a gente não consegue nem ter compreensão dessa magnitude. Essas consciências também estão ali. Quando nós falamos, por um exemplo, para quem trabalha principalmente com os arcanjos também são manifestações desses guardiões de toda essa sabedoria. E dentro disso a gente vai falar sobre deuses em culturas diferentes, sobre portais, né, portais interdimensionais que nós temos fisicamente, né, espalhados pelo planeta, como o Aramamuru, por um exemplo, lá na região de Puno, perto do lago Titicaca, no Peru. Ele é um dos acessos a essa grande massa de consciência, né? Então, esses guardiões, eles se manifestam de diferentes formas, através de diferentes facetas, mas que, em essência, todos têm essa função, né? Essa missão de proteger, não de reter, mas de proteger a informação para que ela se mantenha sempre pura, né? Sempre intacta. Seria isso. Gratidão pela resposta, maravilhosa. Seguindo aí nas perguntas complexas, você tocou nesse assunto, eu sei que essa vai ser um pouquinho mais complicada e talvez até não tenha uma resposta direta, talvez seja uma visão própria, mas eu queria escutar a sua visão pessoal sobre essa questão. Os arquivos, eles guardam passado, presente e futuro. Então, naturalmente, nossa história já está lá, futura, mas até que ponto a gente consegue, de alguma maneira, acessar esse futuro, ou alterar esse futuro, ou alterar o passado que altera o presente, ou essa questão também das multidimensionalidades, né? As diferentes dimensões do ser. Então eu queria que você falasse um pouco da sua visão a respeito disso. Então, são perguntas bem interessantes e perguntas que eu gosto, porque eu sempre fico pensando dentro dessas camadas, né? Bom, primeiro, para a gente conseguir entender um pouco dessa questão, a gente tem que lembrar que é assim, tá? Vamos trazer o nós para esse momento do presente agora, né? Nós temos muitos outros eus vivenciando histórias e suas jornadas aí nas camadas desse bolo, né, que nós estamos aqui. Cada uma dessas camadas possui os seus registros próprios, né? É como se nós estivéssemos num prédio, eu estou no primeiro andar e aqui eu tenho toda uma estrutura nesse primeiro andar. E no último andar tem toda uma outra estrutura, né? Eu consigo transitar do primeiro andar para o último andar. Porém, eu vivo e a minha história está acontecendo ali.
certo? Então, dentro daquele andar, ou seja, dentro dessa vida que eu estou vivenciando aqui, por um exemplo, como Júlio, eu tenho uma linha, né, uma linha de tempo aí, né, que não é necessariamente cronológica, mas para a gente conseguir raciocinar esse tempo linear, que na verdade nós temos esse tempo em espiral. Então, assim, eu não acredito, né, e isso é uma das coisas que eu falo dentro mesmo das vivências, em alterar o Akasha, né, em mudar o Akasha. Por quê? Porque eu estou falando da mente divina, certo? Eu também sou essa mente divina, eu sou um fragmento. Só que massivamente o meu fragmento, ele é bem singelo em relação a toda essa massa da consciência divina. Então, o apagar, o alterar, o mudar, né, não da forma com que as pessoas acham que acontece, que é alterar aquela situação para gerar uma reação. Eu acredito sim em consciência dentro do Akasha. Quando eu levo a consciência para uma determinada situação do Júlio que está vivenciando no tempo cronológico uma situação do passado, né, o que nós entenderíamos como passado nessa linha de tempo, eu ilumino essa consciência. A informação ela sempre vai se manter lá. Por quê? Porque ela é necessária, inclusive, para ter um balanço, para entender um caminho, para entender como aquele fragmento da mente divina teceu a jornada, como ele cresceu, quais as escolhas que ele fez. Ele pode, eu acredito que sim, nós podemos voltar ou se projetar, né, para essas mentes em momentos diferentes, mas para isso, para uma troca de consciência, para que toda aquela situação gere uma onda, não necessariamente de alteração, mas com novas possibilidades de escolhas e, naturalmente, com novos resultados. Mas quando eu volto, aquela informação está lá. Né? Eu brinco que as vivências que nós temos numa caixa é como se fossem cicatrizes em nossos corpos. Eu não consigo apagar aquela cicatriz. Ela faz parte da minha história. Mas a dor não existe mais. Ela se fechou, ela se curou. Então a lembrança me faz ter cautela, por um exemplo, de fazer determinada situação, porque eu sei que aquilo já me machucou um dia. Ou mesmo que seja uma memória positiva. Então, nesse primeiro ponto, eu não acredito em alterar no sentido de aquela informação deixar de existir, mas eu acredito sim em dar consciência, né? Vamos colocar como exemplo você sendo um eu meu de um passado, por assim dizer, né? Quando eu volto e digo para você, olha, nós conseguimos sim transpor essa dor que machucou muito você. Nós conseguimos, sim, resolver determinadas situações. Então, pode ficar em paz, fica tranquilo, né? Não precisa estar nesse lugar onde você está sofrendo, entende? Então, quando você ganha essa consciência de que nós conseguimos, eu solto e eu deixo a caixa continuar escrevendo a história, o universo fluindo naturalmente. Porque eu sei que mesmo eu retendo aquela situação, eu consegui. Então, se eu conseguir retendo a dor ou o sofrimento, eu posso abrir mão dele, porque fica mais leve para todos nós, né? Mas, toda vez que eu acessar aquela informação, eu vou ter aquele acesso desse outro Júlio que está do lado e que teve uma dor um dia, né? Então, esse primeiro ponto, né, que a gente precisa observar. E sim, nós conseguimos vislumbrar questões do futuro, né? Do futuro quando nós percebemos nessa construção linear, né? Eu gosto do tempo em espiral, né? Que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas às vezes as linhas internas da espiral se convergem, às vezes se distanciam, mas elas sempre estão se encontrando ali, né? Então, sim, o Akasha ele permite você vislumbrar, até mesmo porque, como eu te disse, se eu não posso voltar lá atrás e apagar a situação, eu também não posso ficar com uma projeção fixa, né? Com um futuro quadradinho e que não me permite novas escolhas. Então, eu posso assim acessar, por um exemplo, você está aí hoje, né, na tua casa, e não pensa em sair do país. E você me traz essa questão, né, Júlio? Eu queria saber se existe, né, algum chamado fora,
do país. Fala, olha, Giovana, dentro do Akasha, a gente percebe uma visão de você num lugar que eu não reconheço como Brasil, por um exemplo. Diante, sei lá, de um templo na Guatemala, por um exemplo. Então, subentende-se que, sim, existe um chamado fora dessa terra. Agora, se você vai escolher viver lá, se você vai escolher fincar as suas raízes lá, ainda é uma construção sua que está acontecendo no agora, né? Então, esses vislumbres para o futuro, eles são um pouco voláteis, tá? Mas os acessos ao passado, pela questão disso já ter sido escrito em algum momento e talvez agora estar sendo escrito em outro quanto, é mais fácil. É mais fácil acessar uma informação já escrita do que uma que está em construção, né? Então, quando eu vou para lugares, por exemplo, eu tive a oportunidade, quando eu tive agora, foi em 2019, eu passei meu aniversário lá, e eu tive a brilhante ideia, eu não sei até que ponto isso é uma brilhante ideia ou um, um suicídio cósmico, de abrir os registros akáshicos de um complexo de um templo, que para mim tem um poder muito especial, que é Tipon. Tipon ele é um templo das águas, né? que nós temos ali próximo de Cusco. E eu senti de abrir as informações daquele lugar sem saber muito o que poderia acontecer. Pedi permissão, eu tive autorização, mas eu sinto muito no meu corpo os códigos do Akasha, né? Então, às vezes, o corpo ele pode entrar em catarses, sim, né? Porque o Akasha ele vai usar as faculdades psíquicas, né, e parapsíquicas de quem está lendo. Então, se eu enxergo, né, se eu tenho uma visão bem aberta, essa faculdade vai ser usada, né? Eu tenho muito audição e meu corpo percebe muito. Quando eu abri os registros do lugar, eu me senti parecendo num filme hollywoodiano, porque eu, de olhos fechados, eu olhava o lugar onde eu estava e eu via fantasmas, não de espíritos, mas essas memórias do lugar ali, no entremundo ainda. Então eu vi pessoas, pareciam chefes de lugares diferentes ali do que era o Tawantinsuyo, conversando, um pouco preocupados com a situação, e eu achei aquilo muito interessante. E num determinado momento apareceu um guardião de que ele disse, ele falou, olha, já deu tempo, você precisa desconectar, e o meu corpo estava entrando num colapso emocional, porque era muita energia, muita energia. Quando eu fechei, antes de eu fechar, eu vi duas pessoas saindo pela lateral do templo, de um pedaço do templo, e esse lugar que nós estávamos era recentemente, ele tinha sido escavado bem recente, e não tinham então escavado toda aquela parte. E aí eu disse até para o Juliano, que é um amigo, que é um sacerdote índio, eu falei, olha, tem duas saídas aqui. E não tinha, né, não tinha escavado. E quando a gente saiu, tinham pedras que faziam uma escada e duas saídas exatamente pelo lugar onde, no registro, eu vi dois governantes saindo. Depois, fazendo uma busca pela indumentária que eles usavam, eu consegui chegar a um tempo ali cronológico de que provável que aquela situação pelas roupas tenha acontecido bem próximo da chegada dos espanhóis, né? Então aquilo que se estava tendo era provavelmente um conselho entre chefes que ainda estavam unidos, né, para discutir, porque afinal era né, a gente estava tendo ali uma invasão. Então foi uma experiência muito, muito interessante, e o que eu fui perguntar qual é a relevância? Porque uma das coisas que a gente sempre faz dentro do Akasha é perguntar qual é a relevância? Qual é a relevância de eu saber de uma vida passada? Qual é a relevância de eu saber que eu fui isso, aquilo outro? Né? Porque tem que ser relevante, tem que ser relevante. E aí, quando eu perguntei assim, qual que era a relevância, era de que muitas coisas precisam ser descobertas e elas não vão acontecer por visões antropológicas, ou seja, por arqueólogos. Então, algumas informações precisam ser resgatadas pelo banco do Akasha, e não necessariamente pelo campo material da coisa, né? Então, resumindo, né, a resposta, nós podemos acessar com mais facilidade o que nós entendemos como um passado, né, com uma certa volatilidade, esse pseudo-futuro, né, seja de lugar, de situações, pessoas e afins. Essa é um pouco da minha visão dentro
do que pode ou não dentro do Akasha. Maravilhoso! Eu gosto muito do que você trouxe, essa questão da consciência, né? Tem uma analogia que meio que traz assim, digamos que tem uma tela de um projetor, né? Tudo que você vê dentro dessa tela, você está consciente daquilo que está sendo projetado. E o que está fora dessa tela, você tem medo, tem aversão, ou o que quer que seja, você não sabe muito bem o que que é. E, na verdade, a tela é sua consciência. Então, quanto mais você amplia essa tela, mais consciência você vai tendo do todo, né? Então, a gente muitas vezes tem medo ou não consegue enxergar muito bem as coisas porque elas não estão dentro dessa tela da nossa consciência. Então, tudo que a gente precisa, na verdade, é ampliar um pouco mais essa tela, ampliar a nossa consciência para a gente conseguir ver as coisas com outro olhar, né? E eu cito que acessar os arquivos akáshicos é exatamente ampliar essa consciência. Não que aquela informação vai mudar, mas só do fato de você ter consciência dela, para você já é diferente, né? De você ter uma outra visão sobre aquilo, né? Sim, exatamente. E me fala um pouco, então, no final aí, sobre esse curso que você dá e como que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você. E é isso, assim, vamos fazer esse fechamento aí. Bom, para quem tiver interesse, né, eu falo que o Akasha ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento, né? Tem um curso que eu ministro que se chama Semente Akáshica, né? A gente sempre parte do princípio que nós somos sementes, então a ideia que eu trago e a visão que eu trago dentro do trabalho com a Akasha, ele vem como nós sendo sementes que estão florescendo e crescendo, né? Então, eu estou com 3 turmas em formação, tem uma turma online, né? O curso ele pode ser feito tranquilamente online, a galera que mora longe, pelo distanciamento e tudo mais, vai ter todo um material de apoio, mentoria e tudo mais, porque o Akasha a gente trabalha além de tempo e espaço. E tem uma turma para outubro, que já está no fim as inscrições, e uma para novembro em formação presencial, né? As presenciais, elas vão acontecer com número restrito de pessoas, respeitando o distanciamento e as indicações da OMS. Esse curso ele capacita a pessoa não só em leitura dos registros, mas o trabalho com os portais akáshicos, que são esses portais que nós temos de acesso ao planeta, de que a galera dá missão, então quem trabalha com a caixa, eu já falo, esteja disposto, é um trabalho de estar disponível para o universo, porque eu fui levado para o Peru para fazer um trabalho, fui levado para o Roncador para fazer outro trabalho, tive que voltar de novo para o Peru, simplesmente para isso, para trabalhar uma caixa planetária, né? Então, não é só o que me beneficia, mas o planeta como um todo. Então, a pessoa ela sai capacitada em leitura dos registros, o trabalho com os registros, e o trabalho com as frequências de luz, com as linguagens, né, dentro desse processo terapêutico. Porque mais do que a leitura, é o que o registro pode ser trabalhado como terapia mesmo, né, como um processo de expansão de consciência. Então, quem tiver interesse, as inscrições acontecem pelo meu site, que é www.julioarcanjo.com.br. Lá tem todas as informações. Se tiver dúvidas, pode me chamar pelo contato. E, quem se for chamado, vai ser um prazer ter aqui vocês juntos. Precisa fazer, está perguntando aqui, se precisa fazer a leitura primeiro antes de fazer o curso, ou pode ir direto para o curso? Pode ir direto para o curso. Eu sempre indico para a pessoa, antes até mesmo de fazer o curso, eu sugestiono ela a tentar entender através de uma leitura para ver se realmente o que ela está buscando no curso, se ela está em ressonância ou se é o que ela acredita mesmo, né? Então, teve pessoas que já vieram, eu sugeri a leitura e ela percebeu que não é para mim. Tem muita informação e não é muito a minha pegada, eu não sei como eu vou lidar com isso. Então, se tiver interesse e possibilidade, faça uma leitura, né? Para quem pretende fazer o curso, tem descontos e acessibilidade nas leituras, mas não é um pré-requisito, tá? Não é um pré-requisito. Pode tranquilamente começar o curso. Isso que você falou é muito importante, assim, né? Porque muitas vezes a gente quer entrar em certas questões, certos assuntos, a gente quer ter esse conhecimento e tudo mais,
mas muitas vezes a gente não precisa se aprofundar em certos conhecimentos, porque a partir do momento que você se coloca à disposição de se aprofundar em um certo conhecimento, naturalmente vai vir missões para você, naturalmente vai vir o servir, né? Porque todos esses conhecimentos eles não chegam à toa para a gente, né? Eles também chegam com missões, com servir. Então, às vezes é só você fazer algumas meditações, ter acessos, pegar alguma terapia, já tá bom, né? Mas para quem sentiu o chamado mais forte, vai lá fazer o curso e começa a acessar essas informações, né? Perguntaram aqui também sobre essa questão das memórias, se elas são sempre visões ou elas podem vir através de outros sentidos. Como é que você vê isso? Olha, dentro do Akasha a gente pode ter muitas possibilidades, né? Mas normalmente ela abre por mestres, mestras, mentoras, entes queridos que já fizeram uma passagem. Eles podem ser os interlocutores dessa leitura. Pode ser por imagens, então você pode ver como um filme, mas também podem vir como imagens que não façam muito sentido, né? Então você pode fazer uma pergunta e a primeira imagem que eu abri é ser um copo de vidro. Mas um copo de vidro, e eu vou fazendo perguntas para o Akasha e esse copo de vidro se desmembra em códigos. Por quê? O meu cérebro, às vezes, não consegue compreender aquela informação do teu Akasha. Então, o meu sistema densifica para que eu compreenda. Então, é por visões, por audição, por sensações físicas que vão sendo abertas. Então, é igual um livro, né? Você virou uma página, lê uma coisa que você não entendeu, você vê um asterisco e você vai na nota de rodapé, que aquilo explica para você o que é aquela informação. Então, ela acontece de diferentes formas, né? E aí, claro, cada um vai ter ali as suas particularidades na leitura, né? Que é uma das coisas mais interessantes. Perfeito, é isso, né? A gente falou muito isso na live com o Juan, né? Sobre essa questão das diferentes maneiras de você acessar as informações, seja pelos sentidos. Tem gente que é mais claro-audiente, tem gente que é mais clarividente, por aí vai, né? Então vai depender muito de você, e é muito interessante também fazer o estudo do Kim, porque a partir do seu Kim você começa a compreender também como que é o seu processo, né? Para acessar a sua mente telepática, né? Aí teve outra pergunta aqui também sobre se precisa ter acesso às suas memórias caixas antes de ter contato com memórias de outros lugares ou de outras pessoas. É um processo natural. Quando você começa a lidar com uma caixa, é natural você se deparar primeiro com as suas informações, porque é uma camada mais próxima, entende? De você. Então, sim, eu recomendo. Se você não trabalha muito o teu Akasha, não se aventure em abrir o Akasha de um lugar, de uma situação muito complexa. Porque precisa, o nosso corpo físico, material, ele precisa se habituar a esse campo, ele precisa se habituar a esse caminho da neuroplasticidade, o exercício físico, né, de abrir o Akasha. Tanto que no curso, pós os 2 dias de curso, né, o curso ele acontece em 2 dias, a pessoa ela vai ficar por 28 dias abrindo os registros todos os dias. Durante todos os dias, ela vai parar e abrir o registro para receber uma informação, uma palavra, uma imagem, ou só estar dentro do campo do Akasha, né? Porque aí ela vai se habituando, e é natural você ir aumentando a dificuldade do nível ali de percepção das coisas, tá? Então é um processo orgânico. Perfeito, né? Um passo de cada vez, né? Praticar Sim, muito consigo mesmo para depois sim, adentrar em outros portais maiores, né? com certeza. Foi perguntado também aqui, a pessoa é numeróloga cabalística, se ela consegue atrelar a numerologia cabalística com os registros arcásticos. Eu acredito que qualquer coisa, né? Porque os registros arcásticos é um universo, Sim. né? Olha, o Akasha ele é uma ferramenta que ele vai se adequar a qualquer tipo de terapia e vivência, desde que essa terapia ou vivência dê essa abertura, né? Porque às vezes, por exemplo, você não pode levar para uma sessão de psicologia, falando como um atendimento de psicólogo, uma sessão de Akasha. Porque não é que não pode, mas a gente vai ter questões aí da própria profissão, que é um pouco mais complexa. Então, assim, se você quer e você percebe que o teu paciente gostaria ou precisaria, vai para uma outra tangente, para um outro caminho para levar essa informação. Mas, tirando isso, para mim, se a situação permitir, é um excelente, fenomenal aliado para tudo.
entende? Para absolutamente tudo. Arro. Tem uma pergunta aqui muito boa aqui, que na verdade o Júlio ia fazer uma live com a gente amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre plantas de poder, né? E o universo multidimensional. Só que acabou que o Júlio não pôde fazer a live amanhã e a gente trouxe ele para falar sobre os arquivos akásicos, que foi maravilhoso, né? Mas aí tem uma irmã aqui perguntando sobre essa questão do uso de psicoativos nos levam involuntariamente a certos registros, né? Então, aí psicoativos vamos entender medicinas também, né? E Sim, sim. outras expansoras de consciência. Olha, é uma pergunta muito capciosa e muito interessante. E como você colocou, vamos abrir esses psicoativos para tudo aquilo que possa, de alguma forma, eu vou usar a palavra alterar, entre aspas, porque ela não se adequa para todas as situações. Mas aquilo que altera, de alguma forma, a nossa percepção cerebral em relação ao físico e ao multidimensional. Então, sim, por um exemplo, se nós vamos afunilar e falar de medicinas, como a ayahuasca, o cacau, a cannabis, São Pedro, enfim, e psicolossar, toda essa gama, sim. Quando nós expandimos a consciência através de psicoativos, nós somos levados, sim. Então, a nossa frequência emocional nos leva a um determinado registro. Por isso que nós temos, às vezes, de acessos maravilhosos dentro de situações como essa, até acessos que são bem complexos. Porque a tua vibração emocional é que vai ditar para onde e para qual livro, né? Vamos ilustrar isso, você vai ser levado. Então, assim, voluntariamente e involuntariamente também. Tá? Então, você pode estar dentro de uma sessão, por exemplo, sei lá, com ayahuasca, por exemplo, e você pedir para o campo, pedir para a medicina te levar, e você vai, se for relevante, necessário que você tenha aquela informação naquele momento, você é levado sem problema algum. Né? Isso acontece muito, é muito comum. Tá? E isso, inclusive, precisa ser a pessoa que conduz qualquer tipo de cerimônia com plantas sagradas, sejam elas psicoativas ou não psicoativas, mas que sejam plantas e cerimônias, precisa ter realmente um cuidado muito grande em como conduz aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela pode acessar uma situação traumática dentro desse ritual, e ela associar a experiência à medicina, o que nem sempre, e na maioria das vezes, não é verdade. Mas é um conjunto de situações, de guardiões, de como aquele ritual está sendo conduzido e tudo mais. Né? Por exemplo, nas cerimônias que eu conduzo, eu trabalho com ayahuasca há quase 10 anos, com cerimônias, vivenciando. Todo o campo, a primeira coisa que eu trabalho é o campo acástico. Literalmente trabalhar esse campo acástico antes de começar a cerimônia, para que quem esteja ali seja levado exatamente porque é relevante, permitido e não só relevante e permitido, mas que ela consiga compreender. Porque não adianta nada você também acessar uma informação que aqui, nesse espectro terreno, você não consiga entender ou aplicar. É mais um livro que você compra, nem sequer folha e põe na estante. Entende? Uhum. Então, resumo, é isso. Isso é muito interessante mesmo, porque muitas vezes os guias mesmo, eles vão falar, né, ou a própria mamãe ayahuasca, digamos assim, vai falar, você não está pronto para ter acesso a esse conteúdo, né? Calma, né, pequeno gafanhoto. Relaxa que, né, você ainda precisa ter ainda alguns outros entendimentos para acessar isso aqui, né? Sim, Então exatamente. é muito por aí mesmo. Irmão, vamos encerrando então aqui. Amanhã estaremos falando mais sobre plantas de poder, né, sobre essas medicinas. E também você vai estar falando ao longo do festival também sobre o cacau sagrado, né? Sim, sim. Fala rapidamente sobre o cacau sagrado, a Pessoal, temática. a gente vai falar sobre o cacau como esse retorno para o coração, né? Desse movimento do retorno dessa planta, desse alimento, e o retorno de cacau, dessa deusa que vem relembrar a gente do caminho do coração, né? Então, na vivência que eu vou levar, né, nessa palestra que eu vou levar para a mente telepática, a gente vai mergulhar não só sobre a cerimônia de tomar o cacau, mas compreender o cacau como um movimento, como uma filosofia, e não só como isso, mas como um novo portal, que é novo de novo, né? Que se abre para a gente, para uma compreensão do caminho, não pela mente, mas pelo coração.
Arro, vai ser lindo demais. Gratidão a todos e todas que se fizeram presentes nessa live maravilhosa, colocando suas energias aqui. Aguardamos todos no Mente Telepática. Acompanhe o Conectamente ao longo dos dias. Acompanhe os sorteios também. A gente vai ter um sorteio, né, de leitura de registros acásticos com o Júlio. Sim. E é isso. Gratidão a todos. Gratidão, pessoal. Até breve. Namastê, até breve. Gratidão, meu irmão.